Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não rejeita a instrução dos céus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Bendito seja o nosso Deus Altíssimo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te encha da graça e da verdade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Existem perguntas que residem nas mentes de alguns irmãos, como por exemplo, todo o povo de Israel será salvo? Somente a nação de Israel conseguirá a salvação? Será que eu serei salvo ou não? Essas são questões, meus amados, que nem deveriam estar ocupando o tempo e o espaço do povo de Deus, porque elas já estão respondidas na Bíblia. Mas é preciso conhecer toda a Bíblia para poder encontrar essas respostas. Se tomarmos apenas algum trecho isolado, certamente iremos incorrer em algum erro grave de interpretação, porque a palavra de Deus não se justifica e nem se resume a um ou outro versículo. E existem explicações, meus amados, que estão postas nas Escrituras de uma forma sutil. Eu creio que até a propósito, para nos forçar ao aprofundamento do estudo. Precisamos compreender isso, meus amados irmãos, porque a falta de conhecimento bíblico está levando muitos irmãos a se entregar a falsas doutrinas e heresias, coisas condenadas por Deus na sua palavra.
E a consequência prática desse desconhecimento é que a maior parte do povo de Deus vive distante das verdades de Deus, rejeitando a doutrina que Jesus deixou para nós, praticando judaísmo ao invés do cristianismo. Existe uma pergunta-chave que cada um deve formular para si mesmo e que nos permite uma prévia identificação de quem está na doutrina errada. Você vive pela lei de Moisés ou pela graça de Jesus? Qual o regime doutrinário a que você está submetido? Não me diga que você está nos dois, porque isso é impossível. São dois regimes incompatíveis entre si. Quem afirma que está nos dois, meus irmãos, na verdade não está em nenhum. Mas existem ainda os irmãos que respondem que estão em uma determinada doutrina, creem que estão, mas na verdade não estão. E quem está na doutrina errada, meus irmãos, está em grande perigo, porque só existe uma única doutrina, um único caminho para a nossa salvação, que é a graça de Jesus. O nosso Deus, que é justo, tem sido muito claro com relação a isso. Ninguém poderá reclamar depois ou dizer que não sabia. Então, vamos mais uma vez, meus irmãos, esclarecer como na prática identificamos em qual doutrina estamos. Se a tua congregação impõe aos fiéis proibições e ordenanças que não podem fazer isso ou aquilo, mas tem que fazer aquilo outro, isso é jugo, é servidão. Algo já condenado por Deus desde o Antigo Testamento, como vemos no trecho do livro de Isaías, que apresentaremos na sequência. Se você vive debaixo desse regime ditatorial, você está na lei de Moisés. Porque isso não existe na doutrina da graça, meus amados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para que viesse o homem e nos colocasse de volta no cativeiro. Se as pessoas da tua congregação se cumprimentam com paz, a paz, paz do Senhor, o shalom, ou se auto-intitulam levitas, meu amado irmão, minha amada irmã, certamente você está vivendo a lei de Moisés. Porque essas são saudações dos judeus do Antigo Testamento. A Bíblia deixa claro, meus amados, que na graça de Jesus, nós nos cumprimentamos com graça e paz. E que nós somos sacerdotes reais e não levitas. Nós não pertencemos à tribo de Levi. Também, se a tua congregação vive de sacrifícios carnais, batismo nas águas, vigílias, jejuns, subida aos montes, autoflagelo, esteja certo de que você está na lei de Moisés. Porque a palavra de Deus nos afirma que existe um único batismo, que é o batismo no Espírito Santo, que é de Deus e não dos homens. E que depois do sacrifício único e eterno de Jesus, o único sacrifício que o Senhor recebe de nós, meus amados,
é o nosso sacrifício vivo de louvor e adoração a Ele no nosso culto racional. E quem insiste em realizar sacrifícios carnais, meus irmãos, está negando ao sacrifício realizado por Jesus e está, consequentemente, separado de Jesus e da sua graça. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Isaías 58:5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solteis as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? 1 Coríntios 1:3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, que fique claro que nós, gentios, não temos que estar seguindo a lei de Moisés. Essa não é a doutrina para nós. Na verdade, nunca foi. O Senhor não nos deixou instruções indefinidas. Ele não nos deixou 2 linhas doutrinárias, mas apenas uma. Então, uma é certa e a outra é a errada. E se você é povo de Deus, então só existe uma única opção doutrinária para você: a graça de Jesus. Por isso é importante, enquanto ainda temos tempo, corrigirmos os nossos passos para estarmos caminhando em direção à nossa salvação eterna. Para evitar que na chegada de Jesus, que ocorrerá a qualquer momento, venhamos a sofrer a grande decepção de, ao invés de ouvirmos da boca do Senhor a expressão servo bom e fiel, venhamos a ouvir Jesus nos chamando de mau e negligente servo. Todos conhecemos a parábola dos talentos contada por Jesus para demonstrar que ele espera
que nós usemos os nossos talentos em prol da obra dele e que sejamos usuários e multiplicadores e não apenas guardiões dos dons e habilidade que ele nos dá. Vejamos o trecho da parábola relativo à prestação de contas, demonstrando, meus irmãos, como será no juízo final. Mateus 25, 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro que a nossa salvação é pela graça de Jesus e que ninguém será salvo pela lei de Moisés. Essa doutrina não foi dada a nós, gentios, e foi cancelada pelo próprio Jesus, que nos trouxe a sua graça e a verdade. Viver pela lei de Moisés significa, meus irmãos, desobedecer ao Senhor e desprezar o único caminho deixado por Ele para a nossa salvação. E desobediência a Deus, todos sabemos que é pecado. Mas o Senhor nos apresentou um novo horizonte. Jesus trocou os sacrifícios carnais pela vida através da fé e pelo sacrifício espiritual de louvor e adoração a Ele. Jesus retirou todo o jugo pesado da lei de Moisés, meus irmãos, e nos trouxe um novo sacerdócio, com jugo suave e fardo leve. Jesus cancelou a lei e nos trouxe o nosso plano de salvação, assumindo um novo sacerdócio. Jesus é o nosso sacerdote atual. Ora, meus amados, quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. Agora, é curioso como existem tantas congregações vivendo ainda na lei de Moisés,
desprezando o sacerdócio de Jesus e a graça de Jesus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Meus amados, existem irmãos que pensam e dizem que a vida pela graça de Jesus é uma vida em liberdade para pecar, para fazer o que quiser, uma vida de libertinagem. E isso, meus irmãos, é uma clara demonstração de que não compreenderam o sentido da graça e tampouco da liberdade que o Senhor nos trouxe. E isso tem causado em muitos irmãos a rejeição da graça de Jesus. Mas ocorre, meus amados, que a vida pela graça, pela fé em Jesus, em espírito, nos transforma e muda os nossos valores. Nós não temos mais prazer no pecado, mas sim em agradar ao Senhor e agradecê-lo por tão grande salvação. Compreendamos ainda, meus amados, que liberdade não é livre-arbítrio, como insinuam outros irmãos. Livre-arbítrio, meus amados, é mais uma fantasia dos inimigos das verdades de Deus e da soberania de Jesus. O Senhor está no controle total das nossas vidas. E nós, que somos escolhidos e predestinados por Ele, quando eventualmente nos desviamos dos caminhos de Deus, nos submetemos às sanções da parte dele, que são disciplina, correção e açoite. Nós sofremos para aprendermos, mas não perdemos a salvação. Os caminhos do Senhor, meus amados, são e sempre serão muito mais recomendáveis do que os nossos. Porque os pensamentos dele são muito mais sábios e elevados do que os nossos.
E ele consegue ver o amanhã, coisa que nós não podemos fazer. Então, meus amados irmãos, a verdadeira sabedoria consiste em se submeter integralmente à sabedoria de Deus. Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glórias ao nosso Deus. Quando você vai dar um presente a alguém, o que você escolhe? Aquilo que você gosta ou aquilo que você sabe que a pessoa gosta? Não basta termos boas intenções. Não é suficiente que queiramos agradar ao Senhor. Precisamos fazer a vontade dele, dando a ele o que ele espera receber de nós, e não o que nós queremos dar. O mundo, meus amados, está cheio de vontades. Infelizmente, o meio evangélico também. As pessoas querem, porque querem, viver da forma como decidem, fazer as coisas de que gostam, mas ignoram a vontade de Deus. Querer alegrar os próprios corações, mas sem dar importância a alegrar o coração daquele que nos criou e nos enviou a este mundo com um propósito definido, meus irmãos. É claro que é um engano. As pessoas preferem ignorar a realidade e fazer de conta que não sabem que um dia, mais cedo ou mais tarde, quando menos esperarmos, todos seremos cobrados. E no juízo final, também teremos que prestar conta dos nossos atos. O Senhor nos deu talentos e foi para usarmos em prol da obra dele e não para engavetarmos ou utilizarmos em benefício próprio. Fazer a vontade do nosso Deus, o nosso soberano e grande Deus, significa, meus amados, fazer o melhor para nós mesmos, porque é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Mateus 12, 46. E falando-lhe ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão,
então para os seus discípulos disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, nós, cristãos evangélicos, que vivemos pela graça de Jesus, temos plena convicção da nossa salvação eterna. Mas não basta se intitular salvo, é preciso manter a fidelidade ao Senhor, conscientes de que a salvação é individual. Muitos irmãos dizem que toda a nação de Israel será salva. Mas será isso verdade, meus irmãos? Voltemos ao nosso trecho inicial. Em Judas, capítulo 1, versículos 3 ao 7, a palavra de Deus diz, através do discípulo Judas, que não é o Iscariotes, mas o irmão de Jesus, que havendo o Senhor salvo uma nação e livrando-os da servidão do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso pode parecer confuso e contraditório. Deus salvou e depois destruiu? Teria Deus se arrependido e mudado de opinião? Não, meus amados. A confusão não está no Senhor, mas sim nas interpretações que as pessoas dão às palavras de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele salvou uma nação, não significa que Deus lhes deu passe livre para o paraíso, ou que os transportou do Egito para o jardim do Éden. Não é isso. Deus lhes deu um plano de salvação. E esse plano continha mandamentos que eles teriam que cumprir. Então isso, meus amados, é uma demonstração de que Deus não salvou toda a nação de Israel. Mas Ele deu a eles o caminho para a salvação, a possibilidade da salvação, a oportunidade da salvação. Mas isso requeria que eles mantivessem a fidelidade. Do contrário, meus irmãos, qual seria o sentido de o Senhor haver deixado mandamentos para eles, para que eles seguissem? E será que eles se mantiveram fiéis às leis e mandamentos do Senhor? Não, meus irmãos. Eles não seguiram as leis de Deus. Eles se desviaram do Senhor. Agora, voltando ao Judas Iscariotes, meus amados, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele pertencia à nação de Israel. Você sabe o que ele fez? Ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus para ser crucificado. E você crê que ele será salvo? A palavra de Deus indica que não. No livro de João, consta que Jesus se referiu a ele como sendo um diabo. E diabo não entra no céu. Depois, no livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, Pedro, orando ao Senhor para nomear um substituto justamente para Judas, informa que ele se desviou para ir para o seu próprio lugar. O lugar de demônio é no inferno, não é no céu. Meus amados,
os israelenses não cumpriram com as leis de Deus. O único que cumpriu quase toda a lei foi o próprio Jesus. E digo quase, porque ele não guardou o sábado. E nem precisava guardar. Porque ele é Senhor de tudo, inclusive do sábado. Então, meus irmãos, para a nação de Israel, resta agora a misericórdia de Deus. Porque amor, meus amados, ele já demonstrou por eles. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? João 6,70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Atos 1, 24. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, também não é como muitos dizem, que ora são salvos e ora são condenados, que acordam no céu e vão dormir no inferno. Isso é outra fantasia de quem não conhece Jesus, principalmente dos irmãos da lei de Moisés. Esse tipo de conceito, meus amados, fere a soberania do nosso Senhor, que é onipresente, onipotente e onisciente. Com a sua onipresença e onisciência, o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo em todo o universo e em todos os tempos. Porventura, ele não sabe o que irá acontecer amanhã? Será que ele será surpreendido com a salvação ou condenação de alguém? Meus amados, não subestimemos ao nosso Deus. É Ele próprio quem irá nos julgar, para nos salvar ou condenar. Consideremos ainda que com a sua onipotência, Ele já predestinou de antemão o destino de cada um de nós. Ele conhece os que são dele e os que não são. Ele sabe quem se manterá fiel a ele e quem irá se desviar do caminho. Como pode um Deus tão poderoso estar apagando nomes do livro da vida quando a pessoa peca, e depois reescrevendo de volta quando ela pratica uma boa ação? Esse não é o Deus da Bíblia, porque é um Deus inseguro e limitado, criado e adotado pela mente humana. Meus irmãos, um Deus que diz, tu és meu, jamais
nos deixará nas mãos do inimigo. No livro de Apocalipse, meus amados, Jesus declara que jamais riscará o nome do livro da vida daqueles que vencerem. Mas somente vencerão os que tenham sido predestinados por Ele para isso. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, não basta ser judeu, israelita, ou ostentar a bandeira da graça. Não é suficiente. Existem irmãos propagando que são salvos, mas levam uma vida de pecado. Obviamente, nunca foram salvos. Salvação não se perde, meus irmãos. Ou somos salvos ou não somos. A palavra de Deus diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. Mas também diz que se confessamos com a nossa boca, crendo no coração em Jesus e na sua obra, seremos salvos. Então, meus irmãos, quem crê em Jesus não vive no pecado. Pode até cair, mas se levanta em seguida, em arrependimento, por haver transgredido e desagradado ao Senhor. Mas não permanece no pecado. Você crê que uma pessoa com posição de destaque dentro da congregação, que espanca a companheira, será salvo? Será que aquele irmão que fora do culto xinga as pessoas na rua com palavrões, palavras grosseiras, de baixo calão, conseguirá a salvação? E aquele que defrauda os irmãos, que aplica golpe nos irmãos, você crê que alcançará a salvação? Meus amados, essas são situações que eu tenho visto e tenho vivenciado na minha trajetória evangélica. Não é ficção. E é difícil crer, meus amados, que alguém que viva na mentira, na hipocrisia, na violência e na falcatrua
poderá habitar no céu? É claro, meus amados, que acima de tudo está a eterna soberania e o poder de Deus. Ele pode todas as coisas, inclusive transformar a quem Ele quiser em alguém totalmente aceitável e integrado ao ambiente celestial. É por isso, meus amados, que eu não julgo a ninguém. Eu comento de atos, de ações, mas eu compreendo que o nosso julgamento é prerrogativa do nosso Senhor Jesus. E que o juízo final será um evento de muitas surpresas e grandes decepções. Vejam que interessante, meus amados, o ensinamento que Jesus nos deixou a esse respeito na conhecida parábola dos trabalhadores, onde nós, povo de Deus, somos os primeiros trabalhadores contratados. Mateus 21. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Meus irmãos, ainda no trecho inicial, vemos como o discípulo Judas, mesmo sendo um adepto da lei de Moisés, critica os homens ímpios que estavam negando a graça de Jesus e esclarece que isso significa negar ao próprio Jesus. Judas comenta também, meus amados, como o Senhor, que é justo, colocou em prisões eternas até o dia do juízo final, quando deverão ser definitivamente condenados os anjos decaídos, que se rebelaram contra ele e preferiram seguir a Satanás. Ele lembra ainda que o Senhor destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, que estavam imersas no pecado e na idolatria. Agora, meus irmãos, por que seria diferente com a nossa geração?
Notem que assim como Deus fez com a nação de Israel, que não creu e nem seguiu o seu plano de salvação, assim também ele destruirá todos os que rejeitam o plano de salvação que ele nos deu. A graça de Jesus. Não brinquemos com Deus, meus irmãos. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já falava, esclarecendo que cada um deverá morrer pelo seu próprio pecado, que os pais não levarão a iniquidade dos filhos, e nem os filhos a iniquidade dos pais. Essa, meus amados, é mais uma prova de que a salvação é individual. Ezequiel 18, 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ninguém, meus amados, neste mundo presente já está salvo. Nós cremos e esperamos a nossa salvação pela fé, porque o nosso Deus não mente. Então, meus amados, não basta ter o título de salvo. Precisamos estar dentro da vontade de Deus. Precisamos estar na doutrina certa para nós, que é a graça de Jesus, vivendo o cristianismo, porque o judaísmo, meus irmãos, não salva ninguém. A lei de Moisés é judaísmo. É preciso mantermos a nossa fidelidade total e irrestrita ao Senhor. Não questionemos a Deus. Ele sabe o que faz. Nós não sabemos nada, meus irmãos. Precisamos ter humildade para reconhecer essa realidade e seguirmos com determinação as leis do nosso Deus. Precisamos reconhecer em quaisquer circunstâncias e aceitar de bom grado a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Inclusive sobre nós, obviamente. Ele foi soberano no passado, meus irmãos, continua sendo nos dias de hoje e será sempre no futuro, em toda a eternidade. A soberania de Jesus é eterna. Então, meus amados, o plano de salvação está aí, disponibilizado para todos, mas somente irão crer e seguir aqueles que tenham sido predestinados pelo Senhor para isso. Se Deus te escolheu e separou para Ele, meu amado irmão, minha amada irmã, mais cedo ou mais tarde, você irá encontrar o caminho da graça de Jesus. Então que seja mais cedo, porque isso irá te poupar sofrimentos desnecessários. Não resistamos ao Senhor. Coloquemos as nossas vidas integralmente nas mãos dele e deixemos que ele se encarregue de nos conduzir em triunfo, porque ele sempre nos conduz em triunfo. Convém, meus amados, que tenhamos, para o juízo final, uma coleção de atos positivos e, casualmente, apenas um ou outro negativo. Claro que devidamente arrependidos, para podermos receber os nossos galardões.
agradecemos, louvamos e honramos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que nos deu a sabedoria para tratar de um assunto tão delicado. Excedemos o tempo previsto, mas não podemos truncar uma mensagem como essa. Damos também graças ao Senhor, porque Ele colocou as pessoas certas para receberem esse ensinamento. Você chegou até aqui por uma ação do Senhor, porque Ele te ama e não quer que você seja confundido com as mentiras que andam circulando pelo mundo. É o Senhor quem conduz os nossos passos. Você crê nisso? Então diga conosco: glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 290 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com humildade, fidelidade e obediência às leis de Deus. Amém.